Em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. Prezado Dr. Stanley. Bem, estou em lockdown por causa da Covid-19, o que significa que estou trancado em minha cela 22 horas por dia, se não o dia todo, sem TV, sem livros, nada para ler além da minha Bíblia e o devocional do Em Contato. Eu finalmente cedi e me sentei para ler. Sinto que é importante notar que tive uma infância terrível. Meu pai faleceu quando eu era muito jovem. Minha mãe era uma alcoólatra abusiva, fisicamente e emocionalmente. Minha vida foi difícil até que fui colocado em um lar adotivo, onde fui apresentado a Deus pela primeira vez. De alguma forma, ao longo dos anos, perdi o rumo. Afastei-me de Deus e tentei fazer as coisas do meu jeito. Isso me levou à minha quarta sentença de prisão, uma vida de uso de drogas e violência. Não preciso dizer que eu precisava do Senhor mais do que nunca. Então, eu comecei a ler e comecei a acreditar. E 2 dias atrás, enquanto eu lia, não pude deixar de sentir que o devocional havia sido escrito para mim. E pensei que esta vida que tenho vivido, Senhor, não posso realmente ser perdoado por ela. Então, eu fiz um acordo com Deus. Se Ele me tirasse daqui, eu entregaria a minha vida a Ele. Se não, eu seria pior do que nunca. Ontem eu descobri que não vou sair. Às 5h30 desta manhã, após não conseguir dormir, senti que estava sendo atraído pelo seu devocional. Finalmente eu entendi. Eu não posso fazer um acordo com Deus. Eu preciso aceitá-lo, confiar nele e me alegrar nele. As 2 últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida terrível, mas sentado nessa cela agora, eu sei que Deus tem me chamado para Ele. Eu confio nele, acredito nele e sinto que o maior peso foi tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em minha vida, eu sinto uma paz. Eu sinto que se tivesse que ficar aqui para encontrar a paz e o amor e o perdão de Deus, que presente maravilhoso eu recebi. Eu agradeço a Deus por suas palavras terem me encontrado e agradeço por tê-las escrito. Assinado Stephen. A seguir em contato, caminhando com Deus através dos tempos difíceis. Todos nós atravessamos tempos difíceis em nossas vidas, coisas que não entendemos e muitas vezes, são coisas que não entendemos porque acontecem como acontecem quando acontecem. Nos sentimos sobrecarregados, sem entender o que está havendo, vezes em que só queremos parar e desistir, tempos em que nos sentimos que tudo parece sem esperança e nos sentimos tão impotentes. Pode ser que esses tempos difíceis venham com algo financeiro, algo que continua sendo um fardo em sua vida. Ou pode ser porque o casamento acaba. E é um tempo de temerosa escuridão em sua vida. Pode ser tristeza por seus filhos por algo que está acontecendo em suas vidas. Talvez tenha perdido o emprego. Talvez seja um tempo de saúde precária que nunca se acaba. Talvez seus melhores sonhos tenham sido frustrados e seu futuro pareça sombrio. Todos teremos momentos difíceis em nossas vidas. Nem sempre vamos entender porque às vezes vão ser de curta duração. Às vezes eles serão prolongados e não vamos entender porque Deus não os para agora mesmo. Mas, mesmo que isso aconteça, há uma maneira de respondermos. E Deus nos deu em sua palavra os princípios pelos quais você e eu devemos agir em todas as circunstâncias da vida, não importa o que seja. E quando falamos sobre caminhar na escuridão, quero ter certeza que entendemos algo. E é que uma coisa é caminhar na escuridão,
Outra coisa é caminhar através dela. Agora, a Escritura diz, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, Paulo está falando sobre nosso relacionamento com Cristo e onde estamos nesse relacionamento. E eis o que ele diz nesse primeiro capítulo. Ele diz: sabemos, por exemplo, que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu amado Filho, para que, como crentes em Colossenses 13, nós não vivamos na escuridão. Podemos atravessar tempos difíceis, então há uma diferença em atravessar tempos difíceis, que são aqueles tempos de dificuldade, sofrimento e dor em suas vidas, e não viverem uma vida de pecado. Por exemplo, ele diz em 1 João, capítulo 1, ouça o que ele diz. Ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele mesmo anda na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não estamos falando sobre viver na escuridão, não estamos falando de andar na escuridão como uma situação pecaminosa, mas atravessar esses momentos difíceis em nossas vidas. E é disso que eu quero falar nessa mensagem intitulada Caminhando com Deus através dos tempos difíceis. Alguém pode dizer: oh, meu Deus, eu já estive lá. Bem, o que você fez quando estava lá? E você pode dizer: bem, é onde estou agora. O que você está fazendo e como está respondendo nesses tempos difíceis em sua vida. Então, quero escolher a vida de José. Por exemplo, você pode abrir no versículo 37 de Gênesis, porque é interessante que mesmo ele não sendo um dos filhos mais importantes de Jacó, que os capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis são todos sobre a vida de José. E ele é um exemplo perfeito para nós olharmos e examinarmos e ver como Deus o ajudou a atravessar um longo período de escravidão. Então, quero ler estes primeiros 4 versos para nos dar um pouco de contexto, um pequeno resumo da vida de José, porque alguns de vocês podem perguntar quem é José, e eu posso contar tudo sobre ele em apenas alguns minutos. Mas ouçam esses versículos começando no capítulo 37. Agora, Jacó, um dos servos escolhidos de Deus, vivia na terra onde seu pai havia peregrinado, a terra de Canaã. Estes são os registros da geração de Jacó, e então ele nos fala sobre isso. Então, eis o que ele diz. José, um de seus filhos, aos 17 anos de idade, pastoreava o rebanho com seus irmãos enquanto ainda era jovem, junto com os filhos de Bila e Zilpa, esposas de seu pai, e José trouxe de volta um relatório ruim sobre eles para o seu pai. Ora, Israel, outro nome de Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez para ele uma túnica de várias cores, que você ouviu falar das muitas cores da túnica de... uma túnica muito especial que seu pai fez de muitas e muitas cores, como chamamos. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos e assim, eles o odiavam e não podiam falar com eles em termos amigáveis. Então, deixe-me dar uma pequena ideia de quem ele é. José é o filho mais novo de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, linhagem genealógica de Deus. Então, seus irmãos o odiavam. A Bíblia diz muitas vezes o quanto eles odiavam porque ele era o protegido. Então, quando ele sai e traz de volta o relatório de seu pai, era um relatório ruim e eles o veem como um delator. Então, ele teve esses sonhos. Um desses sonhos foi sobre feixes, cada um representando o seu irmão. Estavam todos se curvando diante do feixe dele, que estava no centro. Isso o deixou ainda mais irritados. Depois ele falou sobre esse sonho em que o sol e a lua se curvavam diante do feixe dele. Então, a Bíblia diz que eles o odiavam por causa de sua atitude. Eles pensavam que ele era orgulhoso, egocêntrico, convencido. Então, o que acontece é que seu pai o envia para verificar como estão. Eles o veem chegando e dizem: lá vem aquele sonhador. Eles decidem matá-lo. Finalmente, Judá, o irmão mais importante de todos na linha genealógica, Jesus, o leão da tribo de Judá, ele diz: ele é nosso irmão e não devemos matá-lo. Então chega uma caravana e eles dizem: então vamos, não vamos matá-lo, apenas vendê-lo. Então vendem para uma caravana que o leva para o Egito. E ele é comprado no mercado de escravo e comprado por Potifar, que é o capitão da guarda de Faraó. Leva para sua casa e ele está indo muito bem, mas a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, então ele é jogado à prisão e lá está ele por um tempo. Faraó tem alguns sonhos e José interpreta os sonhos e acaba. Depois desse longo período de escuridão,
como primeiro-ministro do Egito. Com isso em mente, o que eu quero fazer é apresentar 6 princípios muito valiosos que todos nós precisamos lembrar quando passamos por esses tempos difíceis. Então, eis o primeiro. Eu quero que você se testifique de anotá-los agora. O primeiro é esse. É que Deus está conosco nos momentos difíceis. Esse é o princípio fundamental. Deus está conosco em nossos tempos difíceis. E o que eu quero que você veja é como ele estava com José. Primeiramente, seus irmãos iriam matá-lo. Deus estava com ele. Ele falou com Rúben, então ele também falou com Judá. E, em vez de matá-lo, eles o venderam para a escravidão egípcia. Bem, estava com ele de novo. Potifar o comprou como escravo. E ao fazer isso, eis o que aconteceu. A Escritura nos diz como Deus trabalhou em sua vida no capítulo 39. A Escritura diz, ora, José foi levado ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, o capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. O Senhor estava com José e ele se tornou um homem bem-sucedido. E ele estava na casa do seu mestre, o egípcio. Agora, seu mestre viu que o Senhor estava com ele e como ele fazia prosperar tudo o que ele fazia em suas mãos. Assim, José encontrou favor aos seus olhos, tornou-se seu servo pessoal, o fez supervisor de sua casa e tudo o que ele possuía colocou sob seu cuidado. Aconteceu que desde que se tornou supervisor em sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Assim, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía, na casa e no campo. Então ele deixou tudo o que ele tinha sob cuidado de José, e com ele não se preocupava com nada, exceto com a comida que comia. Então agora ele era o absoluto e total administrador de tudo o que Potifar tinha. Mas eis o que acontece. A Escritura diz que sua esposa olhou com desejo para José e disse, deite-se comigo, mas ele se recusou e disse à esposa do seu mestre, veja, por minha causa, meu mestre não tem preocupação com nada na casa. Ele colocou tudo o que ele tem sob meu comando. Não há ninguém maior do que eu nesta casa. E ele não me reteve nada exceto você. Porque a sua esposa? Como então eu poderia fazer este grande mal e pecar contra Deus? Então a Escritura diz que ela falava com José dia após dia. Não ouviu, ela o incomodou. Então, quando Potifar descobre, naturalmente o lança na prisão. Então agora ele está na prisão. Bem, ele esteve com ele durante todo o tempo em que esteve na casa de Potifar. Agora que ele está na prisão, ouça esse capítulo 39, versículo 19. Agora, quando seu mestre ouviu as palavras de sua esposa, que ela falou com ele, dizendo, isso é o que o seu escravo fez comigo, sua raiva acendeu. Então o senhor de José o prendeu, colocou na prisão, o lugar onde os prisioneiros do rei estavam confinados, e lá estava ele na prisão. Mas o Senhor era com José e estendeu-lhe benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro-chefe, e o carcereiro-chefe entregou a José todos os presos que estavam na prisão, de modo que tudo que foi feito lá ele foi responsável por isso. O carcereiro-chefe não supervisionou nada sobre a responsabilidade de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fez, o Senhor fez prosperar. Agora aqui está um perfeito exemplo. Quando passamos por momentos difíceis, aqueles tempos sombrios em nossas vidas, você pode descansar nessa verdade. Que assim como Deus estava com José, ele estará com você. Ele não diz, naquele capítulo 13 de Hebreus, versículo 5, eu nunca te deixarei nem te desampararei. Eu não vou te abandonar em nenhuma situação, nenhuma circunstância, em nenhum momento. Ele diz, eu vou estar com você. E abra, por favor, no Salmo 139, e se você prestar atenção nessa passagem, uma passagem familiar da Escritura, e ouça o que Deus diz nessa passagem particular. Ele diz, por exemplo, como o salmista está perguntando, começando no verso 7, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? A resposta é nenhum lugar. Então ele diz no versículo 11 deste mesmo Salmo 139, se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, e a luz ao meu redor será noite, até as trevas, até as trevas não são demasiadas escuras para ti, mas a noite resplandece como dia, trevas e luz são iguais para ti, portanto, não importa o que você e eu passemos, não há escuridão física aos olhos de Deus, tanto quanto ele não seja capaz de ver, e quando nós passamos em momentos sombrios em nossas vidas, Deus fez cada um evento e cada uma parte dele. Portanto, o princípio básico e fundamental quando você e eu atravessamos tempos difíceis, não importa quão difíceis, não importa quem causou, não importa quem seja a fonte, o princípio básico fundamental é esse. Deus está comigo nessas trevas.
E como filho de Deus, você tem o direito, você tem a autoridade, ouça, o privilégio, a expectativa, a esperança. Você pode ter total confiança nisso. Que não importa o que esteja enfrentando na vida, Deus vai estar com você nisso. Agora você pode dizer, mas eu nem sou um cristão, então cancele tudo que eu disse. Porque a promessa de Deus com você, quando você rejeitou o seu Filho Jesus Cristo, quando você desprezou o trabalho do Espírito Santo, que está tentando te convencer e te mostrar o quanto Deus te ama. Quando você virou as costas para o seu Filho Jesus Cristo, você não tem o privilégio, ouça, você não tem o privilégio de reivindicar a presença de Deus em sua vida. Você pode dizer, mas ele não diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como você desenvolve um relacionamento com Deus? Todos viemos a esse mundo como pecadores. Ouça, nós violamos os princípios da palavra de Deus, desobedecemos a Deus, nos rebelamos contra Deus, nos separamos de Deus e agora? O que é que coloca um pecador e um Deus santo juntos? Uma coisa é a cruz de Jesus Cristo, o derramamento de seu sangue no Calvário, torna possível para mim clamar a este Deus santo, pedindo a Ele que perdoe os meus pecados, e quando Ele faz isso, o que acontece? Eu sou salvo por sua graça, Ele vem morar dentro de nós, para habitar em nós, e agora temos o Filho de Deus vivendo dentro em nós, para nos levar através de cada temporada difícil de nossa vida. Essa é a promessa inabalável e eterna de cada um filho do Deus vivo. Princípio básico: Deus está comigo nessa escuridão. Agora, o segundo princípio é este, e é que Deus tem um propósito ao permitir esses tempos sombrios em nossas vidas. Você diz, bem, mas você não sabe o que eu estou passando, não faz diferença. Se você é um filho de Deus, Deus tem um propósito muito específico para permitir qualquer escuridão que você esteja passando em sua vida. Veja a vida de José, por exemplo. Deus estava preparando ele, para um lugar de serviço, que seria um incrível lugar de serviço, porque a verdade é que, em termos humanos, ele estava agindo como salvador de sua família, derrubando-os, salvador de toda a civilização do Egito por causa de 7 longos anos de fome. Se não houvesse preparação, pessoas teriam morrido aos milhares, milhares e milhares. Então, o que parecia ser um ato maligno por parte dos seus irmãos se tornou, um ato de salvação aos olhos de Deus. Então, o princípio é simplesmente, Deus tem um propósito em tudo. O terceiro princípio que eu quero que você observe é esse. E a escuridão durará o tempo que for necessário para que Deus cumpra seu propósito. Alguém diz, bem, quanto tempo isso vai durar? Enquanto for necessário para que Deus cumpra seu propósito. Se nós pudéssemos olhar através da escuridão e olhar através da nossa vida no futuro e pudéssemos ver o que Deus vê que Ele está fazendo em nossa vida e o que Ele vai fazer, se pudéssemos ver através da escuridão e ver do outro lado da escuridão o que Ele tinha em mente, sabe o que nós diríamos? Diríamos, sim, 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 sim. Porque quero te dizer algo, já vivi bastante para saber. E já passei por momentos sombrios o suficiente em minha vida que cada momento único. Agora, eu agi como todo mundo às vezes. Deus, o que você está fazendo? Porque não superamos isso? Vamos em frente. Sabe o que tem que fazer? Quer saber? Ele não disse uma palavra. Silêncio total e absoluto. Veja isso. Já vivi o bastante para saber que cada uma e qualquer vez, quando eu passei por aquele momento de trevas, pude olhar para trás e pensar, agora eu vejo o que você estava fazendo. Entendo o que está fazendo. Muito, muito obrigado. Quero passar por isso de novo? De jeito nenhum. Claro que não. Sou grato por ter me ajudado nisso? Claro que sim. Sou grato pelo que aprendi? Sim, de fato. Quero voltar novamente? Não. Deus tem um propósito. Agora veja isso. Ele vai tornar José o segundo no comando. Então, nestes anos, o que Deus está fazendo? Deus o está preparando para fazer o quê? Para ser o primeiro-ministro do Egito. E o que é importante, que ele aprenda cada uma dessas coisas. Ele teve que aprender os costumes e a língua. Teve que, além disso, o que está fazendo? Aprendendo para ser um administrador. Na casa de Potifar e também na prisão. Aprendendo a ser um organizador. Aprendendo a viver sobre autoridade. Aos olhos de Deus, o que ele está fazendo? Preparando-o para este incrível local de serviço. E muitas vezes queremos nos apressar nos momentos ruins. Eu faço como você, quero passar por eles e fazer algo melhor, mas quer saber?
Deus sabe o que quer fazer com sua vida. Então, ouça, veja isso. Todos os tempos sombrios pelos quais passou foi uma preparação. Se você respondeu corretamente, preparação. E teve momentos de progresso em sua vida que você nem mesmo entendeu. E José não entendeu, ele nunca poderia ter previsto o que iria acontecer. É por isso que os princípios são muito importantes. Ouça, Deus está trabalhando um propósito em nossa vida. Então pense nisso, pensamos em todos esses princípios. E o quarto é esse. Aprendemos mais no escuro do que na luz. Aprendemos mais no escuro, na escuridão do que na luz. Pense no que José aprendeu. Acho que uma das coisas que ele aprendeu provavelmente foi mais apreciação por sua família do que ele tinha antes. Porque ele tinha tudo indo do seu jeito. Provavelmente começou a perceber que uma das razões pelas quais seus irmãos o odiavam tanto é que ele era a escolha número 1 do seu pai e provavelmente pode ter se aproveitado disso. Quando falamos sobre aprender mais na escuridão do que na luz, eu penso que provavelmente aprendeu muitas coisas. Aprendeu como Deus era fiel a ele. Em toda essa situação, aprendeu que mesmo em seus momentos mais sombrios, Deus continuou revelando sua presença e o elevando, não importa onde estivesse. Ele certamente percebeu e aprendeu nesse período de tempo que ele tinha habilidades e dons, por exemplo. Ele tinha habilidades e dons na área de administração e serviço que nunca teria conhecido na casa de seu pai, quando tudo era apenas servido para ele. Seu pai o favorecia, nunca teria entendido isso. Até que chegasse uma situação que tivesse que. Ele foi forçado a isso. Então, ele aprendeu muito sobre si mesmo e certamente ele certamente aprendeu onde ele estava moralmente. Porque quando ele foi tentado por a esposa de Potifar, ele aprendeu com sua recusa de dizer sim a ela. Aprendeu que ele tinha uma qualidade básica, piedosa, divina, moral, que tentou, provavelmente a maior tentação de sua vida, ele foi capaz de dizer não e ir embora. Ele aprendeu muitas coisas sobre ele mesmo. Mas veja onde ele aprendeu na escuridão. Então, mesmo nos tempos sombrios, estamos caminhando em direção à luz. É um princípio básico, mesmo em tempos sombrios, caminhamos em direção à luz. Agora veja a vida de José, por exemplo. Quando ele estava lá com sua família, estava andando em direção à luz. Quando ele foi jogado no poço, estava andando em direção à luz. Quando ele estava na casa de Potifar, como escravo e servo, ele ainda estava na luz. Quando ele estava sendo falsamente acusado, estava na luz. Quando ele estava na prisão, ele ainda estava na luz. Não subestime o que Deus quer fazer na sua vida. Você está sempre se movendo para a luz, vê? Se meu foco está nele, está sempre me movendo para a luz, mesmo nos momentos mais escuros. Escuros para mim, não é escuro para ele. Então, onde quer que estejamos na vida, Deus está sempre nos guiando para a luz. Se me recuso a seguir a luz que está em frente de mim, vou ficar na escuridão. Você diz quanta luz Deus vai nos dar. Posso te dizer quanto Ele vai te dar. Não importa quem seja. Um passo de cada vez. Nem mesmo um dia de cada vez. Mas um passo de cada vez. O que não percebemos é que muitas vezes encontramos desvios na estrada da vida e um determinado dia que Deus quer usar você de maneiras que você nunca sonhou, quer impactar a vida de alguém que você nem pensou que eles estavam te olhando, te observando, o que seja. Ele está sempre nos movendo para a luz. Mas se eu fechar meus olhos para a vontade de Deus e seus planos, e vou fazer do meu jeito, sabe o que acontece? Eu vou correr em círculos na escuridão, até eu resolver dizer, ok, Deus, vou me concentrar em você, vou confiar em você, porque eis o que você disse. Você disse, nunca te deixarei, nem te abandonarei. É o que você disse, estou confiando em você, crendo em você, pois você não pode violar seu próprio comando e ainda ser Deus, amém? Portanto, eu sei que está comigo nisso, que estou aprendendo, que estou progredindo, que estou indo para a luz. Está cumprindo um propósito, você tem algo específico em mente para a minha vida? Mantém seu foco em Deus, sabe de uma coisa? Há sempre um raio bem à sua frente para saber exatamente onde pisar a seguir, porque Deus está te conduzindo à luz. Então, eu vou dar a você só mais um princípio. Pense nisso. O que aprendemos na escuridão, devemos compartilhar na luz. O que aprendemos na escuridão, compartilhamos na luz. Estou falando de ser sensível, estar disponível para pessoas ao seu redor que estão andando na escuridão e andando pela escuridão e não entendem
e estão apenas dando dicas, e essas dicas estão dizendo: eu preciso de ajuda. Alguém me ajude. Você está disponível para o Deus Todo-Poderoso compartilhar o que você aprendeu na escuridão? E eu quero desafiá-lo. Tudo que eu fiz foi apenas dizer: olha, sabe de uma coisa? Quero te ajudar a se tornar uma ferramenta incrível nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas que estão nas trevas. E para muitos de vocês, você está dizendo: quer saber? Não é para mais ninguém, mas para mim, porque você está na escuridão. E talvez você seja uma daquelas pessoas que perdeu um ente querido. E tudo parece escuridão para você agora. Ou algo aconteceu com seus filhos, tudo parece escuridão. Ou fisicamente, materialmente, você perdeu tudo, tudo parece escuridão. Ou o médico chegou e disse: odeio dizer isso a você, sinto muito ter que lhe dizer isso, e tudo parece escuro. A incrível palavra de Deus, eterna, perpétua e preciosa, transformará aqueles momentos de escuridão numa absoluta, brilhante, radiante luz. Se simplesmente ler, confiar que Ele é quem Ele é, vai transformar sua escuridão em luz. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.